aleluia. Já cá estamos outra vez para aprendermos. Então hoje é segunda-feira e hoje é o dia 2/8/2021 e são 14 horas e 30 minutos, mais ou menos. Glória ao Senhor. O Senhor Espírito Santo se revela a mim mais e mais e eu vou conhecendo o Espírito Santo cada vez mais. Aleluia. O assunto é o Espírito. O Espírito. E vou ler o hino 357. O Senhor Espírito Santo é o Espírito da verdade que me guia em toda a verdade. Aleluia, glória ao Senhor. Oh, aleluia. Então vou ler o hino 357. Aleluia. Vivendo em fé. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Ninguém sabe de onde ele vem nem para onde vai. Essa vitória é a nossa fé. Fé nas promessas contidas na palavra de Deus. Creia, medita nas suas promessas. Quem semeia, semeia a palavra no seu coração. E fé terá para vencer o mundo. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aleluia. Então vamos ler em São Lucas, capítulo 3, verso 21 a 23. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como uma pomba. E ouvi-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José e José de Eli. E depois segue genealogia, aleluia. Vamos ler em São João 4, 23 a 24. Mas, dizia o Senhor Jesus Cristo, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Portanto, o Pai é Espírito, o Filho é Espírito e o Espírito Santo é Espírito. Só que o Senhor Jesus Cristo tomou um corpo humano a partir de Santa Maria. Glória ao Senhor. João 7, 37 a 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Glória ao Senhor. Quem crê em mim, como diz a Escritura,
Rios de água viva correrão do seu ventre. Glória ao Senhor. Não vamos ler o último versículo, vamos passar à frente. João 8, 26 a 27. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, Pai Celestial. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que lhes falava do Pai Celestial. João 8, 29 a 32. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Amém. Ajuda-me a fazer sempre o que te agrada, Pai Celestial, no nome de Jesus. Pelo teu poder, o poder do Espírito Santo. Aquele que me enviou, repetindo, está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele, Jesus, dizendo estas coisas, muitos creram que ele era o verdadeiro Messias. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Eu digo a ti, Pai Celestial, faz que eu permaneça na palavra do teu Filho amado, para ser verdadeiramente seu discípulo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pai Celestial, ajuda-me a conhecer a verdade que me liberta. O Senhor Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória ao Senhor. João 14, 14 a 17. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em fé ou em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Eu digo a ti, Espírito Santo, Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de esperança, obrigado porque me enches de todo o gozo. Eu recebo o teu gozo, a tua alegria e a tua paz e a tua fé, para que eu abunde em esperança pela virtude do Espírito Santo. Espírito Santo, faz que a tua virtude esteja dentro e fora de mim e me livre de todo o mal. E que eu abunde em esperança. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, diz o Senhor Jesus Cristo, eu farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quem é esse nosso Consolador, o outro Consolador? É o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Glória ao Senhor. Então eu digo a ti, Senhor Espírito Santo, obrigado que tu és o Espírito da Verdade, e o mundo não te pode receber porque não te vê, nem te conhece. Mas
Obrigado que tu estás a fazer que eu te conheça, porque tu habitas comigo e estás em mim. Aleluia, mas vós o conheceis. Como é que conhecemos uma pessoa? Sabendo o que está escrito sobre ela. Neste caso é isso, Espírito Santo. Eu já conheço um pouco do que está escrito sobre ti. Aleluia. E estou a estudar precisamente esse assunto. Então, vamos ler também o São João 14:26. O Senhor Jesus Cristo disse, mas aquele Consolador, obrigado Espírito Santo, tu és o meu Consolador, tu és o Espírito Santo que o Pai enviou em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço que me ensines todas as coisas e que me faças lembrar de tudo quanto o Senhor Jesus Cristo ensinou e ensina agora. Glória ao Senhor. Então, ainda aqui em São João 15:23-27, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, isto foi no dia de Pentecostes, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Obrigado, Espírito Santo. Peço que me mostres mais e mais o Filho, teu Filho amado. E vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Aleluia. Glória ao Senhor. Então vamos ler em Atos 1:5. O São Lucas diz, o São Lucas era médico, mas era um servo de Deus. E ele diz, fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então, o que é que significa tratado? O São Lucas diz, fiz o primeiro tratado ao Teófilo. Então, tratado é uma convenção entre países. Neste caso, o país do céu e o país da terra, ou seja, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Tratado de convenção entre países, acordo. E também pode ser aliança. Ou pode ser um livro que trata de uma arte ou ciência. Portanto, fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. O Senhor Jesus ensinava e fazia. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Glória ao Senhor. Aos quais também, depois de ter padecido, morrido em nosso lugar, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Glória ao Senhor, aleluia. Atos capítulo 1, verso 8. Disse o Senhor Jesus aos discípulos, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Eu digo, obrigado, Pai, que eu também creio que recebi a virtude do Espírito Santo,
que veio também sobre mim e que já estava dentro de mim, porque eu recebi do Filho amado de Jesus Cristo. Então, repetindo, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E a virtude do Espírito Santo veio sobre eles, como um vento veemente e impetuoso e como que línguas de fogo. Vou repetir, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Glória ao Senhor. Aleluia. Então, Atos 2, 2 a 4. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Veemente, a palavra veemente quer dizer o mesmo que impetuoso. Aleluia. Então, vamos dizer ainda, de repente veio do céu um som, como de um vento veemente. Veemente é um adjetivo, significa impetuoso, enérgico, apaixonado. Glória ao Senhor, aleluia. E encheu esse vento, né? Um som encheu toda a casa em que estavam assentados. Um vento, eles sentiram um grande vento. O apóstolo, não vou dizer o nome, mas ele também diz que lhe aconteceu isso. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, sobre todas as pessoas que estavam ali reunidas, eram cerca de 120. Então vou repetir. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, ou seja, todas as pessoas que estavam assentadas, e foram vistas por eles, todas as pessoas que estavam assentadas, foram vistas línguas repartidas. Vamos repetir. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. A casa, quer dizer, as pessoas estavam lá. E foram vistas por essas pessoas, foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Glória ao Senhor. Então a palavra cheio, todos foram cheios do Espírito Santo. Cheio que é um adjetivo. Foram preenchidos pelo Espírito Santo. É como se fosse um complemento. O Espírito Santo veio ajudá-los a falar em novas línguas. Cheio, preenchido, completo, fartos. É como se tivessem comido uma energia, foram carregados com uma energia, com a energia do Espírito Santo, para poderem falar em línguas, pregarem, como Jesus tinha dito, e de pregai por todo o mundo a toda a criatura. Aleluia. Então, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O Espírito Santo estava com o controle total.
Ora, Atos 2:38, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado na água, né? Em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, ou seja, para simbolizar que os seus pecados tinham sido perdoados, eram mergulhados, ainda são hoje, mergulhados na água, que simboliza que morreram com Cristo, e saíram da água, a que simboliza que ressuscitaram com Cristo. E recebereis o dom do Espírito Santo, ou seja, a própria pessoa que foi dada pelo Pai, por meio do Filho, e que está agora connosco. Vou repetir, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. O perdão dos pecados acontece no céu, Deus limpa o que está contra nós, a cédula que está contra nós, e recebereis o dom do Espírito Santo. Portanto, a seguir ao facto de receber Jesus como Salvador, aconteceria o batismo como símbolo de que o seu espírito estava livre dos pecados. Então estavam prontos a receber uma dádiva maravilhosa que é o Senhor Espírito Santo. Jesus levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Aleluia, porque agora nós fomos comprados pelo seu sangue. Aleluia, glória ao Senhor. Atos 4, 26 a 31. Eles foram levados perante os reis e as autoridades, e então eles disseram: levantaram-se os reis da terra e os príncipes e se juntaram juntaram-se todos contra o Senhor e contra o seu ungido, o Senhor Jesus, ungido pelo Espírito Santo. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se juntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ao Senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Pai, faço minha esta oração também, amém. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Pai, te peço que estendas a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, Pai, glória ao teu nome. Quando eles oraram, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, como lá em Atos 16, quando Paulo estava preso, e houve um tremor da terra e eles foram livres, e o carcereiro converteu-se e a sua família. Aleluia. Glória ao Senhor. Atos 5, 30 a 32. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, a sua mão direita, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Aleluia, glória ao Senhor.
Então eu digo a ti, Pai Celestial, ajuda-me a ser testemunha do teu Filho Jesus Cristo e ajuda-me a fazer o que tu queres que eu faça. Vou ler o versículo. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Pai, eu creio que te estou a obedecer. Se não tiver a fazer, perdoa-me. Mas faz que, vou ler outra vez, e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo. Obrigado, Pai, que o teu Santo Espírito é testemunha. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu a quem? Àqueles que lhe obedecem a Deus. Eu creio que te estou a obedecer, Pai. Eu creio que o Espírito Santo, através de mim, é testemunha do Senhor Jesus Cristo. Atos 13, 1 a 10. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas, etc. Vou abreviar. Servindo eles ao Senhor, então jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Pai Celestial, faz que também eu seja enviado pelo teu Santo Espírito. Então vamos ler aqui em Atos 19, 4, 7. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, etc. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Espírito Santo vem também sobre aqueles em quem eu puser as minhas mãos, para que eles falem em línguas e o seu caráter seja transformado, nasçam de novo. Glória ao Senhor. 2 Pedro 1, 20 a 21. Sabendo primeiro isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aleluia. Então, aqui em Ezequiel, também a palavra do Senhor diz algo que Jesus disse aquele príncipe lá da sinagoga, o Nicodemos. E vos tomarei dentre os gentios, diz Deus, e vos congregarei de todas as terras e vos trarei para a vossa terra. Atualmente, desde 1948, os judeus estão na sua terra. Então aspergirei água pura sobre vós, ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus, e livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Romanos 5,5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória ao Senhor. Obrigado, Pai, que nos deste o teu Santo Espírito. Estamos a terminar, amados irmãos e amigos. Tchau, até outro dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.